Volta. E aí, eu recebi hoje, do grupo do Luiz, o artigo que uma equipe grande aí escreveu, né? A Ariel, a Germana, a Yasmin, o Luiz e o Marcos. Ainda não tive tempo de ler, viu? Estava até falando com o Luiz, hoje à tarde eu estava, por conta de resolver umas coisas de médico, enfim, coisa que a gente deixa quando começam as férias, né? Mas eu quero ler e dar um feedback para vocês o mais rápido possível, e aí também depois, vocês autorizando, eu mandar lá para o Rogério, né? Para a gente poder, para ele integrar a pesquisa dele e tal, tá? Mas desde já eu já queria dar os parabéns aí a todas e todos pelo texto, pelo empenho aí em cima da mineração dos dados, que é uma coisa que a gente aí do direito não está muito acostumado a fazer, né? Pegar os dados meio brutos assim para poder trabalhar, mas eu acho que teve um resultado, bem legal e eu acho que para vocês também foi interessante para fazer um tipo de pesquisa diferente, né, do que a gente normalmente faz na nossa área, e que eu acho que é uma tendência dentro da pesquisa em direito no Brasil, ela ser mais empírica, enfim, em cima de dados, e aí a gente, em cima disso, aplicar, né, a teoria. Tá? Então, parabéns aí pelo trabalho que eu já vi, que ficou um trabalho aí, 14 páginas, enfim. Vou ler e vou dar um feedback. Hoje a gente tem aí a felicidade de ter o Eduardo, o professor Eduardo com a gente. O Eduardo, não sei se todo mundo conhece ele, começou com a gente lá no outro grupo, inclusive, né, Eduardo? O Eduardo fez mestrado, fez a graduação e o mestrado lá na UFOP, foi me orientando, e é professor, né? E, enfim, hoje está aí com a gente. Eduardo, a gente pegamos aí o último mês, um mês e meio, para começar a fazer o pessoal botar a mão na massa e produzir, né, textos, enfim. Então, um grupo pegou, por exemplo, uns dados de violência e de subnotificação de violência LGBTfóbica lá no Rio, e em cima disso elaboraram um texto, né, que eu estava comentando aqui. Além disso, a gente tem a Bruna, que também está escrevendo um artigo. E aí, Bruno, se quiser, aliás, se o pessoal do grupo quiser falar aí também, do pessoal que entregou, mas... E aí depois eu passo para a Bruna. Professor, só falar aqui mesmo, eu queria agradecer ao pessoal que contribuiu com o grupo aí, principalmente a Germana, a Yasmin, a Ariel e o Marcos, porque eles desenvolveram um trabalho muito bacana, foram pontos centrais dessa pesquisa, a Germana sendo o cérebro aí com a gente, então, assim, eu agradeço profundamente vocês, foi show de bola, a experiência foi muito boa mesmo, obrigado, viu, gente? Muito bem. Ok? Grupo. Beleza. Bruna, como é que anda lá o artigo? Bem, o artigo continua em processo de construção. Eu me preocupo muito em amplificar as vozes das pessoas trans nesse artigo e tal, que elas falem bastante, então eu continuo na construção do artigo, na escrita. Eu queria, inclusive, ver, de repente, se o Eduardo pode dar uma olhada e, de repente, conversar contigo, Bruna, porque o Eduardo fez a dissertação dele envolvendo a questão da violência LGBTfóbica, enfim. Eu acho que, de repente, o Eduardo poderia contribuir bem mesmo com o texto. Viu, Eduardo? Será um prazer, professor. Eu vou escrever nas mensagens o meu e-mail, e se você quiser entrar em contato, Bruna, será uma honra para mim. Tá certo? Vou colocar lá nesse momento. Obrigado, será uma honra, sim. Vou entrar em contato, sim. Muito bem, pessoal. Carlos, como é que anda lá a sua conversa lá com
enfim, você estava com o pessoal aí também, vendo a possibilidade de um texto, como é que está isso? Então, eu quase joguei meu computador no chão ontem, mas foi porque eu tava escrevendo e tal, aí eu virei e falei assim, não, deixa eu só revisar uns artigos que o Lucas, que é um grupo também, tinha mandado. E aí, eu descobri uma tese de doutorado que fala exatamente o que eu planejava falar. E aí eu fiquei muito orgulhoso que eu tracei um mapa na minha cabeça que era a tese de doutorado, e eu lembrei que, né, queimou todo o meu negócio, porque já tem a tese, já tem um artigo derivado da tese, e aí a gente vai mudar um pouco, porque eu não vou fazer uma produção né, tipo, não vou fazer paráfrase. Aí, assim, apesar da análise butleriana não ser exatamente a novidade, ela é precursora, se você for pensar, ela que eu li muita coisa, mas ela começa antes do que as outras análises e tudo mais, né, científicas, a gente vai usar ela como base e tentar fazer essa interseção com a parte científica mesmo. Aí, a partir disso, surgiram outras indagações, assim, mas eu vou ser bem sincero, tudo que a gente pesquisa, por exemplo, hoje eu fui ver sobre, como que chama? Prevalência. Não vou falar, tipo, dados epidemiológicos a respeito de de intersexualidade. Não tem. Então, assim, é um trabalho que eu acho que não compensa, assim, a gente desgastar muito tempo para falar, e chegar lá, tipo, olha, não tem dados. É mais fácil ir por fontes secundárias e a partir disso, ir construir o artigo em si. Aí, inclusive, eu queria perguntar depois, eu posso te mandar, tipo, o rascunho, e aí a gente discutir? Porque, assim, eu tô muito angustiado com o tipo de escrita, porque às vezes eu fico assim, será que isso é direito? Será que isso aqui não é muito medicina? Assim, tipo... Mas assim, se for para ser publicado, por exemplo, numa revista de saúde pública ou numa revista de direito sanitário, amém. Vai precisar mesmo ter essa interseccionalidade, essa transdisciplinariedade, enfim. Não acho que seja problema, não. Como você vai estar fazendo isso junto com o pessoal do direito também, eu acho que dá para ir mesclando, né, as linguagens e tal. Sim, e eu vou mudar um pouco o eixo central. Inclusive, eu estava mexendo na introdução hoje, porque o que acontece? Eu tinha escrito, eu fiz o esqueleto bonitinho, né? Tava lá assim, olha, o que a gente define enquanto intersexualidade, quais que são os viés de tratamento, aí depois vinha a resolução do CFM, aí esse é o artigo que eu achei hoje. Então, assim, vai mudar. A gente vai focar muito na questão da cirurgia infantil. E aí, já na introdução, já puxa para isso e vai falando sobre isso mesmo. Porque se for para falar uma questão muito ampla, acho que a gente vai perder muito do nosso gatilho, assim. Ok. Beleza. Aí, por você, eu leio Butler, olha só. E eu nem sou um butleriano, só para constar nos autos. Eu estou meio enfiado nessa história porque eu acho que ela é uma autora importante para discutir sexualidade e gênero e tal, mas enfim. Nem sou tão... nem tenho uma formação tão arraigada assim em Butler. Não estou na igreja, não, porque tem gente que entra na igreja, né? Sim. Senhora, não pode falar nada fora daquilo. Ok. Vamos lá. Eduardo, você quer falar alguma coisa? Quer falar um pouco sobre o que você tem feito aí? Quer compartilhar com o grupo sobre Boa tarde, professor. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero só me desculpar, foi um período muito difícil para mim, esse período da pandemia. Tão logo as aulas voltaram, mesmo sendo no ambiente online, na verdade, esse ambiente online ele acaba absorvendo a gente mais do que um horário fixo presencial, porque além de ter a aula síncrona, tem a questão da aula assíncrona, tem que gravar uma coisa, tem que gravar outra, ficou bastante apertado para mim. Recentemente eu tenho participado de eventos no sentido, nós temos visto muitos eventos
racistas, né, vários acontecimentos negativos envolvendo o racismo. Então eu tive a oportunidade de apresentar no último dia 3 de dezembro em uma webinar, uma palestra a respeito dos caminhos para que as pessoas possam contribuir no sentido de se tornar antirracistas, né? Foi um evento organizado pela Gerdau Açominas, é a segunda vez que eles me chamam. Ainda em julho desse ano eu tive a oportunidade de fazer um evento semelhante, mas naquela época eu falei a respeito no sentido mais voltado para o racismo estrutural, mas que são temas que são correlatos, são temas que se somam, tudo girando ao redor desses graves acontecimentos de casos de racismo que nós ainda vivenciamos com muita frequência no Brasil. E quero parabenizar a todos e a todas por terem continuado uma produção acadêmica. Quero muito ler também essa minuta já de 14 laudas que já existe, e a Bruna pode contar comigo o que for estiver ao meu alcance para poder colaborar com o texto dela também, podem contar que vai ser uma honra para mim. Tá certo? Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Estão fazendo também um trabalho aí o Henrique e o Lucas, só que nenhum dos dois está aqui hoje, mas eu sei que o Lucas e o Henrique também estão trabalhando aí em uma coisa paralelamente. Pessoal, na verdade, eu queria só que a gente tivesse esse tempo só para poder mostrar, né, o que tá acontecendo aí. A gente vai dar uma parada agora, né, porque, como o Eduardo lembrou, essas aulas online, ou síncronas ou assíncronas, elas são massacrantes, então eu estou muito cansado mesmo. Eu imagino quanto que o Eduardo também deve estar, porque ele dá aula para ensino básico e fundamental, não é, Eduardo? Isso, a educação, por a educação básica, ensino fundamental. Deus me livre e guarde. Nossa Senhora, porque o Eduardo é a pessoa mais paciente do universo, ele tem uma paciência de Jó ao quadrado, porque eu jamais aguentaria. Enfim, lidando com adultos na universidade já é um negócio... Você acredita que professor, você acredita que os meninos são até muito bons, graças a Deus? A minha experiência com educação básica, eu não tenho, assim, reclamações, graças a Deus, são quase 19 anos, deu para levar bem, professor, tá? Eu não tenho que reclamar, não. Eu sonho na educação superior, mas eu sou feliz, graças a Deus, assim, eu sou satisfeito com tudo aquilo que eu alcancei, que eu alcanço com os meninos. Eles me respeitam muito, é bastante saudável. Não tenho dúvida, mas é porque você é um profissional muito bom, a gente sabe disso, né, e é a pessoa mais paciente do universo, né, porque realmente tem que ter essa soma de coisas para conseguir dar aula para criança. Em presencial, já acho que é a coisa do capeta, imagina online, então, né? Mas, enfim, o fato é que estamos muito cansados. Imagino que vocês também, essas indas e vindas e toda incerteza que cerca essa birosca que a gente vive, né? Então, vamos parar, né? Vamos dar umas férias aí para nós mesmos. E, quando retornarem as aulas na graduação, as aulas da graduação recomeçam de 18 de junho, sonho, né, se fosse, de 18 de janeiro, e aí, então, eu quero ver se a gente recomeça as nossas atividades na primeira semana de fevereiro, antes do carnaval, enfim, não vai ter carnaval, então não vai fazer muita diferença. Ok, pessoal? Ok, professor. Ok. Alexandre, só uma dúvida. Tinha uma revista para falar sobre intersexualidade, não tinha? Até quando? Eu mandei, eu não me lembro agora, tem que tentar resgatar o negócio lá no WhatsApp. Não, tranquilo. Você mandou um link ou foi um PDF? Eu acho que mandei o link. Não, tranquilo, eu vou achar aqui. Se desse para mandar já para essa revista, seria ótimo. Eu realmente não me lembro qual que é o prazo deles. Mas, se não, a gente manda para essas outras que eu falei, quer dizer, tem algumas revistas de saúde pública, tem uma revista de saúde pública colombiana, que é muito boa, tem a revista de Direito Sanitário da USP, que é muito boa. Aí, enfim, se não for para um dossiê específico de intersexualidade, não der para esse daí, a gente manda para as genéricas mesmo. Importante a gente dar a cara a tapa aí.
Ok, então, pessoal, depois eu vou falar lá com o Henrique e com o Lucas para saber deles também como é que anda a pesquisa deles. E a gente continua conversando aí, mas preferencialmente amenidades até o nosso retorno, então, em fevereiro, tá? Primeira semana de fevereiro. E aí, para o ano que vem, vamos retomar as leituras, vamos tentar expandir mais aí as leituras, em pegar outras questões e ir mais para o meio do semestre também pararmos de novo e tentarmos produzir também. Eu acho que a gente tem que fazer essa mescla aí de estudo e produção, né, para a gente poder dar uma resposta. Enfim, o que mais esse país está precisando é de respostas para os graves problemas pelos quais a gente está passando, né? Beleza? Bruna, a ideia, bom, veja aí que agora você vai ter aí a dupla aí com o Eduardo. Se você puder, né, quando a gente retomar em fevereiro, já ter mais ou menos um esboço do texto, mas não precisa nem finalizar, mas pelo menos já ter um esqueleto aí para poder apresentar para a gente. Ok? Beleza. Tem algumas pessoas que estão querendo vir participar do grupo e tal, mas como essa era a nossa última reunião do ano, tenho, na verdade, postergado para pedir para esse pessoal novo entrar para o ano que vem, para nossas primeiras reuniões já do ano que vem. Mas, inclusive, eu quero fazer uma chamada aí para novos alunos da UFOP, né? Tanto do direito, eventualmente também aí da medicina, que quiserem agregar para o ano que vem. Muito bem, pessoal. Obrigado a todas e todos aí pelo todo o trabalho durante esse ano atípico nosso, né? E vamos lá, descansem bastante, aproveitem aí as festas e em fevereiro estamos de volta. Ok? Ok. Muito obrigado, professor. Boas festas a todos e todas. Continue usando máscara, viu, gente? Festas sim, mas com muito cuidado, que está subindo, infelizmente ainda está aumentando. A vacina ainda está muito polêmica, né, com um governo que a gente não pode confiar, que vai fornecer no tempo, no prazo que precisamos. Então a gente tem que manter as medidas de cautela, as medidas sanitárias. Boas festas, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.